Olá, bem-vindos a mais um programa Talk Show. Antes de apresentar meus convidados de hoje, que estão com um tema super bacana, eu vou falar dessas ilustrações que estão aparecendo aí. Na verdade, do autor delas, que é o Márcio Baraldi. Ele é cartunista mais rock and roll do Brasil. Diz que é cartunista de nascença e começou a misturar rock com desenho ainda na infância. Em janeiro de 96, criou o Roco Louco e a Adrenalina, seus personagens mais conhecidos. E aí o seu trabalho rocker veio a público. Entre outros personagens, ele tem o Tatuzinho, o VaptVupt, o Alaor Kaholic, o Rap 10, Érica Esotérica, entre outros, né? Tem um monte de coisa. Para contato com ele, www.marciobaraldi.com.br. E tem até aparecendo ali, ó, Jamba e Ruivona. É uma charge que ele fez para mim há alguns anos atrás. Era a Ruivona, a apresentadora ruiva. E, gente, eu tenho aqui hoje, tenho a honra e o prazer de receber Soninha Francini e o Marquinhos Moraes, que é um Marquinhos todo cheio de KY e tudo. Não, a gente vai falar hoje sobre mobilidade urbana. Transporte alternativo, transporte sustentável e tudo isso que envolve o caos da nossa cidade, né? Ou de todas as cidades grandes hoje. Não precisa ser muito grande também não, né? Acho que qualquer cidade aí, mais município próximo de São Paulo, está sendo afetado aí pelas... E à medida que nos últimos anos, né, elegeu-se como grande política de inclusão e de geração de emprego, a venda de automóvel sem imposto, sem IPI, quer né? dizer, isso é uma decisão política de grande impacto, né? E a gente tem assim, o cara tem um carro com a placa 1 e 2, que aí ele não pode rodar na segunda-feira nos horários, né, em alguns horários. Aí ele compra um outro carro com a placa 3 e 4, ele roda na segunda, deixa encostado na terça, na quarta e quinta ele fica variando. Os filhos. Agora hoje você vai, né? você faz um apartamento com 4 vagas de garagem, quer dizer, para criar espaço para os automóveis de cada apartamento, você precisa praticamente de um apartamento extra. É isso que eu ia falar, vai ficar a vaga de garagem sai maior do que o apartamento. Mas você sabe né? que encarece isso, assim, isso é cálculo do setor mesmo. Cada apartamento custa, esses com 4 vagas de garagem, aquilo acrescenta uns 50 mil reais no custo final do apartamento. Por causa das vagas, e sem contar que você paga o IPTU dessas vagas, né? Tem isso também, ou seja, de repente... Não, e sabendo que uma das soluções para a mobilidade é que haja menos desequilíbrio, assim, né, na forma como a cidade é ocupada, que mais gente possa morar nas áreas mais valorizadas, isso também é excludente, porque se você precisa de um terreno enorme para fazer apartamentos caríssimos em que caibam 4 carros na garagem, o metro quadrado desse lugar vai para as alturas. Então quem não tem... Do entorno, né? Do bairro inteiro. Então quem não tem, já não tem muito dinheiro, vai ficar mais difícil ainda morar ali onde eu moro, por exemplo, que é na Pompeia, que assim arrasam quarteirões de casinhas para subir esses edifícios de alto padrão. Casinhas lindinhas, bonitinhas, Pompeia, Vila Romana lá, para estar acontecendo isso. Aí né? o cara mora já numa região bem servida de transporte público, ao contrário do que acontece em cidades grandes. A Pompeia é bem servida de transporte público. Então você vai botar carro para burro ali para circular no centro, que já é sobrecarregado, e bem servido, e o cara que não tem carro, que depende do transporte público mesmo, nunca que vai conseguir morar na Pompeia. Ele vai morar cada vez mais longe. Quer dizer, tudo que você fizer para incentivar o uso de automóvel, a aquisição de automóvel, é a contramão do planeta. Bom, não quis chamar ninguém de burro, mas é burrice. Mas é. Já tem gente comprando apartamento escolhendo pela garagem, não pela planta. Por causa da garagem. Quantas vagas na garagem? Se é do elevador, se tem 4 vagas, ele já não está preocupado se tem quarto do filho dele. Se o apartamento tem 20 metros quadrados ou não, né? É um se tiver uma varanda gourmet e 4 vagas de garagem. Agora moda é varanda gourmet e vaga para 4 carros. E o Marquinhos, ele tem um projeto muito legal. Tem o tribunal, né, que mexe com toda essa coisa de sustentabilidade, transporte alternativo, na verdade skate, né? Quem ganhou mais projeção assim, devido à molecada gostar muito, foi o skate. Né? Então, essa ação Skate Caiu Não Polui foi lançado dia 22 de setembro
Agora? No AMB. Não, na virada. Não, isso faz tempo, né? 2007. Porque tem uma foto até da Soninha lá, com o skate na mão. Muito gosto. E pior que até hoje eu não aprendi a andar. Assim, o andar, pra né? me deslocar. Se me puser num piso assim... Então, então lisinho, bonitinho. Não é desse piso que a gente tá falando, né? Não, pode andar não, à esse vontade. piso eu vou. Na época ela ainda ficou, ela estava em época de eleição, ela ficou meio cabreira, assim, falou, será que eu apoio a campanha? Eu vi que ela ficou meio sem graça, eu dei um puxão nela, vem aqui. Dá uma força aí. Só preciso ter certeza de que é pra valer, né? Ceda não vou sair em qualquer foto, Ceda essa imagem, por favor. Só pra ver se quer. Não, mas é assim, isso é verdade. A gente tem aqui em São Paulo, a gente está tendo aqui em São Paulo a construção das ciclofaixas. Tem uma diferença, ciclofaixa, ciclovia, ciclorrota. Né? A ciclofaixa é aquela faixa vermelha pintada no chão. A ciclovia já é uma coisa que segrega, né? Separa do trânsito normal, que é o que a gente tem, por exemplo, na Faria Lima, na Sumaré, a gente tem uma ciclovia, que fica na ilha da avenida. Tem as ciclofaixas, né, que simplesmente passa uma tinta vermelha lá no chão, igualzinho aquela que você pinta sua telha, seu quintal ali, sabe? Muito parecida, né? Não é igualzinho, mas é muito parecida. E as ciclorotas, que na verdade é só uma demarcação no chão, dizendo que ali é uma rota de bicicleta. Ou na sinalização vertical, né? Também que existe a circulação de bicicletas. E tem a ciclofarsa. A ciclofarsa, que é o que a gente está tendo muito aqui em São Paulo. Marquinhos, pode rir numa boa, não tem problema. Eu vou me abster. A gente está tendo muito aqui em São Paulo. Vou Paulo. falar só de skate. Tá só bom. de Você carrinho. vai falar só de carrinho, do carrinho que não polui? Não, vamos falar de tudo, né, gente? Não, é o problema. Imagina se eu não sou a favor de incluir a bicicleta Você é como meio cicloativista, sempre de foi, né? Agora, para tudo, tem de ter planejamento, é uma coisa tão óbvia, né? Senão é como você falar assim, não, peraí, vamos fazer moradia. Faz 50 mil casas aí. Não, pelo menos eu fiz, né? Eu fiz. Não me interessa se não tem encanamento, luz elétrica. Então, muita gente está comemorando, né, o fato de haver muitas novas ciclovias, ciclofaixas pela cidade, porque assim, ninguém nunca fez tanta ciclovia, pelo menos o Haddad está fazendo, tá? Mas eu falo assim, gente, mas fazer mal feito é um passo para frente e às vezes é dois para trás, porque você desfazer o mal feito depois... pintar o asfalto de preto. Pintar o asfalto de preto. Não, e tem algumas ciclofaixas que realmente estão oferecendo risco aos ciclistas pela forma como onde está sendo pintada. Né? A gente está muito próximo aqui da Rua dos Pinheiros, que não consegui parar, tirar foto, descarregar, essas coisas. Mas andar ali é um verdadeiro suicídio. Não, eu tenho feito várias fotos. A daqui da Rua dos Pinheiros eu vi outro dia e não deu para parar, esvaziar a memória do celular. tirar outra foto. Mas eu tenho feito várias fotos. Assim, o que é mais difícil mostrar na foto é a insensatez do percurso. Isso para isso você precisa de um mapa mesmo para poder que mostrar. Mostre assim, gente, para que começa foi... num lugar, começa num lugar, né, acaba em lugar não nenhum. Acaba em lugar nenhum, que é um defeito básico, né? E além disso, você tem em alguns lugares assim a ciclovia de mão dupla, por exemplo, aqui passa pela Barra Funda. Aqui, não, e ela é de mão dupla, mas quando ela termina em lugar nenhum, a bicicleta que estiver vindo por aqui, ela vai ter que ir para contramão. Que é completamente errado, contraindicado, quer dizer, a ciclovia, vamos dizer, ou a ciclofaixa, é uma rota para bicicletas com um grau maior de separação, de proteção, onde isso se faz necessário. Mas assim, ela é um caminho indicado. Então você tem que indicar o caminho certo para o ciclista. Sim. E com segurança, né? Não sei se você conhece a João Ramalho, em Perdizes, ali atrás da PUC. Mais ou menos. Cara, é uma ladeira assim. Não ando por lá. É uma ladeira assim, carro sobe ali em primeira. Sim. E aí você quer indicar para o ciclista, você quer chegar na Cardoso de Almeida, sobe aqui pela João Ramalho. Ou desce, porque ali ela é de mão dupla também. Então uma descida super íngreme, o piso horroroso, entendeu? Tem um buraco, eu fotografei uma fenda lá assim, na descida, na mão que desce para a bicicleta, que uma bicicleta que entre com a roda ali vai capotar. Não tem meio termo, entendeu? Aí eu parei para fotografar e tem uma pizzaria bem na frente, tava os motoboys ali, eles assim, tira foto mesmo. E quando chove? Eu falei, o que é que tem? A tinta é escorregadia. Você tá entendendo? Você não pode, você não pode dizer para o ciclista, quando você faz a ciclovia, você está dizendo para o ciclista, vá por aqui.
Aqui é o caminho seguro, aqui é o caminho menos cansativo, aqui é o caminho mais apropriado para quem não é atleta. Você não precisa ser ciclista, esportista, subia João Ramalho de bicicleta, mas nem carregando ela. Deveria ter consultado uma ativista, como a Falzone, né? Ou deveria ter consultado o que já foi produzido na própria prefeitura, isso aqui de matar, entendeu? Tem gente na prefeitura, tem gente lá na CT, na companhia de tráfego, que está arrancando os cabelos, porque os planos foram feitos. Eu questionei o Gilmar Tato por causa disso, secretário de transporte. Tem lá a reunião do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte aberta para participação de qualquer cidadão. Aliás, é bom saber disso. Qualquer um pode chegar lá, sentar na reunião do Conselho e pedir, se inscrever para falar na palavra livre lá que tem. Então, eu questionei, eu falei assim, mas secretário, porque ele falou na reunião, a gente faz. Aí, como a gente explicou, não, né? Assim, a gente vai ter humildade de desfazer se tiver errado. Aí eu falei, não, pera, isso não é humildade, isso é desperdício, cara. Você não tem o direito, porque você faz 400 quilômetros de bicicleta. Aí eu falei assim, não, peraí, 100 quilômetros não deram certo, aí você desfaz. Eu falei, tem que ter um planejamento, você não sai fazendo sem planejamento. Aí ele falou assim, o problema dessa cidade é que fica planejando e nunca faz nada. Pois é, então você planejou. E fez mal feito. E na hora de fazer, você pegou tudo que foi planejado e ignorou, entendeu? Tem rota traçada pelos cicloativistas, pela engenharia de tráfego, tem experiência. Tem um manual de traçado cicloviário do Ministério das Cidades, entendeu? Você não precisa ir para Amsterdã para aprender como se faz. Aqui é legal, né? Mas tem Bogotá, que é uma realidade já bem mais próxima da gente, comparado com Amsterdã. No litoral. Entendeu? E tem um manual do Ministério das Cidades, não é de uma ONG. E o manual nunca vai dizer para você fazer uma ciclovia na João Ramalho, entendeu? Esse é o defeito do governo, porque com skate acontece a mesma coisa. Eles fazem pistas, sem consultar quem é do ramo, e depois gasta 1, 2, 3 milhões, e quando quem pratica o esporte vai praticar, que não é o caso que a gente está falando, que nossa ação não é para andar em pista, é para usar o skate como locomoção, como intermodal. Eles periga de eles racharem a cabeça porque o corpo é mal feito, a transição é mal feita. Eles acham que uma rampa é igual fizeram com a ciclovia. Eles acham que o obstáculo é uma rampa. Faz uma transição lá, põe um obstáculo, um corrimão, pinta de uma cor com uma placa lá, pista. E o que os skatistas falam é a mesma coisa. Então, o problema já vem de muitos anos. É um velho hábito. Já é um velho hábito do governo. Agora eu não sei de qual governo. Dos governos. De todos, mas... Dos governos. E a gente tem outras coisas também. A gente tem, por exemplo, os transportes alternativos sustentáveis. A bicicleta, o skate, patins. Tem muita gente que anda de patins. Né? Patins seria uma boa alternativa, claro, se a gente tivesse calçadas boas também. Pois é. Né? Bem compartilhadas, né? Se tivesse como, se houvesse um planejamento mesmo para isso. Tem ciclovia até, quando isso é bem feito, que é em calçada. A ciclovia é sobre a calçada, mas é bem delimitado, bem demarcado, bem isolado. Com um público educado também. Né? Isso, que faz. Porque fundamental. Porque a gente não pode falar, a gente tem que falar mal de todo mundo, né? Do governo, do praticante também, que anda de bicicleta na calçada, anda pela contramão. Outro dia eu fui descer do ônibus, o ônibus parou, abriu a porta, eu desci e quase fui atropelada por um ciclista que estava passando entre o ônibus e a calçada, num espaço de, sei lá, 40 centímetros. Né? A hora que eu pisei, o cara brecou. Eu olhei assim pra cara e ele, desculpa. E ele estava com roupa de ciclista, capacete, sabe? Ou seja, é um ciclista... É um ciclista mesmo, experimentado. Vai passar pela direita do ônibus. Então, mas a educação é responsabilidade do governo também, quer dizer, não é só do governo, mas não adianta o governo falar assim, todos, o que eu posso fazer, né? Tipo, o pessoal joga lixo onde não deve. Não, realmente é um pesadelo, né? Eu já fui subprefeita, é um pesadelo. Sim. Você não dá conta, o cara reclama lá assim, tem uma montanha de entulho aqui na esquina. Vocês nunca fazem nada. Eu falei, não, filho, você não sabe, ontem passou o caminhão. Eu lembro de ter te visto na Lapa. Tá retirando, atrás tem alguém jogando. Eu lembro de mutirão na Lapa, você com jovens recolhendo coisa em praça, né? Assim, fazendo um mutirão de limpeza. Falta educação. Agora, eu não posso só me queixar de que falta educação. Eu, poder público, tenho a minha parte de dever, né, nisso também. Então, uma coisa que começou em São Paulo, assim, tenho horrores de 1 milhão de críticas ao Kassab, até porque ele foi meu chefe, então sei bem o que eu sofri sendo prefeita. Pode falar. Naquele 1 ano de aprendizado terrível, mas enfim, puta aprendizado, não tem nada igual.
Mas ele fez uma coisa muito importante que a gente sempre fala que alguém tem que fazer, que foi enfatizar a coisa da faixa de pedestre. Né? Mas tem que ser permanente. Isso vai sendo... a lei da cidade limpa, achei legal também. Foi muito legal. É que aí foi na gestão anterior, quer dizer que não era a gestão dele propriamente, né? Ele terminou uma gestão porque ele era o vice do Serra. Mas aí quando ele, né? Foi ele total iniciativa dele ali fazer essa coisa da campanha da faixa de pedestre. Quem sabe então a gente vai conseguir na próxima gestão ter aí ciclofaixa, ciclovia sendo respeitadas, sendo bem construídas. Vou colocar a Soninha lá. A gente não consegue. Ele tentar falando. A gente não consegue. A gente tenta. A gente tenta, né? Mas ó, você vê, eu posso não ser prefeita, mas eu quero que as coisas funcionem. Então eu vou lá falar com o secretário, entendeu? Eu quero que funcione. Eu não quero só dizer assim, tá vendo a merda que ele fez? Eu vou na reunião e falo, secretário, não faça assim. Não adianta a gente criticar também sem fazer nada, né? Tem isso, só criticar por criticar. Você fala com a autonomia que você utiliza a cidade, né? Então, utiliza moto, que eu sei, bike. Vim de metrô. Há muito tempo, né? Então não é só discurso. Eu me movimento por metrô e ônibus, e assim, meu carro está na garagem, meu pai que está usando, eu não faço mais a menor questão de enfrentar trânsito, estresse, risco de ser assaltada, tudo isso. E sai caro, né? Isso é muito caro. Isso é muito caro. Assim, para quem não pensou em nenhuma das outras razões para largar o carro em casa. Enquanto os outros países estão compartilhando o carro, aqui está vendendo o carro. Aí o cara quer ter o seu! Eu tenho o seu carro. Sabe o que eu quero? Mostrar umas fotos de ciclovias e ciclofaixas fora do Brasil até. Mas aí também tem uma questão de educação e tudo isso. Vamos mostrar? Gente, tem a foto número 1 aí. Essa foto é em Amsterdã. Amsterdã, o transporte oficial lá é a bicicleta, né? Alternativos são os outros. O resto que é alternativo. Amsterdã na Holanda. Eu ia falar que a cor é igual a nossa. Mas em muitos lugares do mundo mas cor isso eu não estou falando isso para sacanear com a Haddad, não. Mas os cicloativistas há muito tempo questionam, até porque quando o Serra fez ciclovia, também fez pintar de vermelho. Que a pintura vermelha, a cor vermelha não é a mais adequada. Para sinalizar. Do ponto de vista de como chama isso? De estímulo visual mesmo, né? Do efeito que o vermelho tem, né? O que ele... O tipo de alerta, o que ele desencadeia. Na publicidade eu sei que ele expulsa, né? Por exemplo, se você quer que o seu cliente vá embora logo, almoça e vai embora logo, o vermelho e o amarelo. Você come e já quer que aquelas coisas que a gente sabe de onde é, né? É mesmo, existe um estudo sobre isso, né? Sobre as cores. Não, por que o pare é vermelho? Né? Tem um sentido, tem um código universal e tem o impacto, né? Agora o que eu brinquei, né? Falei a mesma tinta que você pinta a sua telha, o seu quintal de cerâmica, é esse mesmo tom, né? Essas tintas que você faz. E assim, o pessoal fala, isso é propaganda subliminar do PT, mas assim, normalmente... Foi, normalmente... Não, tem gente que acha porque mesmo. Quando pintaram o MASP lá... O vão do MASP. A coluna todo mundo também falou a mesma coisa. Também gente, não é estou de vermelho, mas não tem nada a ver. É porque é uma coisa que eu gosto. Eu muito menos. Não tem absolutamente nada. Meu partido nada é vermelho e amarelo, mas... Não tem nada a ver. Vamos mostrar outra foto? Vamos voltar a bicicleta e ao skate. Tá vendo? Vermelho também. Vermelho também. Acho que é em Portland que eles começaram a fazer com verde, azul, mas normalmente as pessoas faziam de vermelho. Essa daí é na Itália, essa é em Florença, na Itália. Então, agora sabe diga-se de passagem, é até um pouco parecida com a nossa, né? Porque... Deve ser padrão, né? Mas tem ali do lado esquerdo, a gente vê que tem parece que uma barreira, né? Um pouquinho mais alta. E pelo que se, assim, eu não estou vendo aí buracos, fendas, remendos, o que já faz muita diferença. Árvore, um portão, ponto de ônibus no meio do ponto caminho. de ônibus. Não é uma rua muito movimentada demais, né? Tem uma coisa, assim, um tipo de via adequado, um tipo de ciclovia, faixa adequado para cada contexto. Sim. Né? Tem mais uma foto. Olha, essa já é diferente. Essa é em Genebra, na Suíça, que também se usa muito a bicicleta lá, né? O tipo de sinalização também é diferente. É um outro formato.
não precisa mesmo, né, pintar o chão de vermelho, talvez o vermelho não seja a cor mais adequada, mas assim, não é o vermelho em si que é o problema, é o jeito como foi feito. Agora, Célia, sabe uma coisa importante que eu mesma não sabia, até 2012 eu não sabia? A gente fala que não pode levar Amsterdã como parâmetro, porque assim, porra, gente, é diferente, né? Lá os caras usam bicicleta há séculos. O Japão também usa, né? Muito mas no caso de Amsterdã não é verdade. Se vocês procurarem no YouTube, eu vou até compartilhar depois, quando eu comentar o programa. Tem uma reportagem muito bacana mostrando que no pós-guerra, na Holanda, carro era um problema seríssimo. Os carros estavam invadindo o espaço das calçadas, das casas, sabe assim, essa tara de achar que alargando rua você vai criar espaço. Inteira, né? Então Amsterdã passou por isso. Os caras sofriam com carro, trânsito, estresse, muito atropelamento, muita fatalidade, muita morte de criança por causa de carro. Então assim, Amsterdã também, logo ali no pós-guerra, também não era uma cidade super motorizada, tensa. E aí houve um plano a partir de então para que as bicicletas fossem incorporadas. Como se vê, isso aqui é plano, né? Super bem Ou seja, sucedido. São Paulo ainda tem chance de tem, como Bogotá teve. Eu acho estranho não tem nenhum estudo, né, sobre o ciclismo. Mas eu observo lá que em frente à minha casa tem uma ciclovia, ou ciclofaixa, como queiram chamar, e tem um cruzamento. E essa ciclovia, ela é feita na mão esquerda, onde a velocidade do carro seria maior. Então, quando não é dia de passeio, o ciclista mentalmente ele pensa que aquilo ali é uma ciclofaixa, ele quer andar ali como se não houvesse carro. Mas ali é a faixa da esquerda, os carros vêm a 1000. Então, em frente, nesse cruzamento, tem uma doceria. E a pessoa comprou, já entendeu o que aconteceu, né? Ele saiu daqui e já entrou sentido paulista, de bicicleta na ciclovia, ou na ciclofaixa. Sim. O carro veio Ai, meu Deus, de frente. Nem vamos falar o final, que é bem triste. Oh, meu Deus. Ele ia casar, fazia uma semana, a mulher dele ficou triste. Ele estava todo feliz com a bicicleta, novinha, pneu, tudo novo. E você vê que... Não, e assim, a falta de planejamento... E de educação. Eu lembro quando tinha a faixa Porque o cara não tinha que sair de bicicleta dali, se ele dirige e falar, não vou pegar minha bicicleta agora e vou entrar numa faixa de velocidade de bicicleta. De frente, né? E ainda vou de frente. Não, ele entrou na mão dos carros. Entrou aí na o carro mão que mesmo. vinha vindo de longe, vinha vindo na 1000. Não teve nem culpa. Quando ele entrou a bicicleta na frente, ele freou, mas o carro foi arrastando e... Às vezes tem isso também, gente. O carro muitas vezes não tem culpa. Eu sofri um acidente uma vez que, na verdade, assim, eu estava parada na Francisco Morato e um motoqueiro conseguiu entrar entre eu e o carro de trás e ele quase entrou no meu carro, né? A sorte que o cara estava de capacete, porque ele abriu aqui, levou 18 pontos, mesmo de capacete. Mas na hora, parou um monte de motociclista, motoqueiro, motoboy. Ela atropelou o cara. Eu falei, tá, só se eu vim de ré lá debaixo do farol até aqui em cima, né, pra atropelar ele. Olha só como é que tá a traseira do carro. E aí um outro motoqueiro que tinha visto parou na hora e falou, não, gente, ele conseguiu entrar aí. Eu quase fui linchada, né, todo mundo me cercando. Eu falei, calma, aí que tá, a convivência já é tensa. Pela disputa, pelo estresse das pessoas. Então, você tem que promover a convivência pacífica, não tem que criar uma nova guerra. Então, além dos problemas de como elas foram feitas, do traçado, das tais ciclofaixas e ciclovias, foi um processo de implantação sem o menor diálogo, foi super autoritário. O que não justifica, baixo, né? Como sempre. O que não justifica, pelo amor de Deus, ninguém colocar taxinha na ciclofaixa. Que aconteceu. Meu Deus do céu, mas tá vendo a ignorância a que ponto chega? Mas a prefeitura, a gente quer que os modais todos se integrem, né? Que eles formem um sistema de fato e que as pessoas aprendam a respeitar as características de cada um. Aí quando você vai e traça uma ciclovia na marra e fala, quem não gostar, foda-se, é isso aí mesmo. Pô, porque aí pronto, acabou. Você está incentivando assim, você está aumentando a sensação de guerra que já existe. Instigando um contra uma rivalidade que já existe quando a gente tem que dizer assim, não, gente, espera, aqui tinha meia dúzia de carros estacionados, a gente vai suspender a vaga de meia dúzia de carros e para passar
Muito mais ciclistas. Não, então, se tem... Se é dialogado, se é planejado. Se passa ciclista, né? Mas e lugares onde não passa também? Eu queria perguntar para o Marquinhos o seguinte, como é que é para dividir o skate com a população? Porque se existe a ciclofaixa, não existe nada separado para o skate. Estava esperando o gancho. Como é que é isso? A dificuldade já começa pela educação. Porque o skate, ela conhece, é um nicho, é um grupo que é igual a erva daninha. Ele não morreu até hoje por isso. Você arranca, ele nasce de novo. Você arranca, ele nasce de novo. E eles acreditam que o skate é uma propriedade deles. Os skatistas profissionais, não profissionais, os skatistas de alma, que andam, praticam o esporte. Um skatista que só quer ir na padaria buscar um pão de skate, tomar um vento no rosto, um vento na cara, só quer andar em Ibirapuera, já começa a ser instigado pelo próprio grupo. Que fala, ó a modinha aí, ó a modinha, vira modinha agora o skate já é. Então, o cara acha que é só ele que manja de skate, que pode... Tem o direito do skate. Então você já tem que começar a trabalhar os dois, um com o outro. Para depois trabalhar o skate com a sociedade. Que os skatistas... quem sabe, né? Jamais pensa, né? Que os skatistas começaria daí. Os skatistas vão na praça, geralmente onde eles gostam de andar, e detonam a praça. A realidade é essa, né? É verdade, né? Mas eu acho Deixa que o tag dele lá, estoura o banco. E aí, mas não são todos também, né, Marquinhos? É a prática do esporte que força isso. Né? Aí o prefeito ou o governo vai fazer uma pista de skate, ele faz uma pista que já está defasada, que não tem os obstáculos que eles querem andar, então eles vão andar, não quer mais a pista, eles querem aqueles obstáculos que a arquitetura de São Paulo os bancos te entrega. De praça, então os as praças, de árvores. Hoje em dia, têm que ser construídas pensando nos skatistas, igual eles vão reformar agora Roosevelt vão reformar novamente, justamente por isso, para integrar a praça ao esporte. Então tem que ter o banco para eles andarem, tem que ter o banco para a pessoa sentar. Tem que ter o corrimão para a pessoa poder descer, mas tem que ter o corrimão para ele... Se você colocar só um corrimão ali sem escada, ele vai falar, aquele ali não me agrada, eu prefiro aquele. Mas enquanto isso tem a pessoa que só quer ir até a padaria, só quer ir no calçadão, só quer... Vai usar ali para descer a escada, por exemplo. Então né? essa briga aí é o que a gente tenta divulgar, mediar. Legal. Mas assim, gente, nós vamos estourar tempo. Para variar. Essa aqui não para de falar, né? Não, convidada e o assunto tem muita coisa, né? Mas a gente tem também o transporte coletivo, que muita gente reclama, mas é assim, existem empresas que têm horários alternativos para as pessoas entrarem e começarem a trabalhar e saírem do trabalho. Se todo mundo vai para a mesma estação de metrô às 6 horas da tarde... A culpa de superlotação não é do metrô. Então... A superlotação não é culpa do metrô, é excesso de demanda. Então é assim, espera meia horinha, eu vou ficar 1h30 lá parado. Não, espera 20 minutinhos, meia horinha para você entrar no metrô, que você vai ver que já aliviou, você vai conseguir pegar o ônibus depois também mais tranquilo. Né? Tem tudo isso, acho que falta um pouco de... discernimento e bom senso da população também com relação a tudo isso, né? Com relação à utilização e também das sugestões, bem feitas. Vai andar 3, 5 estações, por exemplo? Poderia ir. A bike não é muito difícil de carregar, mas o skate já não é. Ele poderia levar o skatinho dele na mochila, chega lá e tira no skate. Eu vejo bastante. Anda 5 estaçõezinhas, coloca o skate de novo. Eu estou muito decidida, fora de brincadeira, a fazer isso. Exatamente por isso. Carregar a bicicleta, às vezes... É difícil, né? Mesmo tendo a dobrável que eu tenho, a da ROM, não é tão fácil assim. Aí, a distância que eu vou, depois que eu descer do metrô, é de 7 ou 8 quadras. Assim, é muito para andar, ainda mais quando tá calor. Não tem nenhuma linha de ônibus que compense exatamente, quer dizer, fica desajeitado por um triz. Ou o tempo que você vai esperar no ponto. No ônibus, que eu nem sei quanto que tem esse problema do ônibus, né? Não sabe você quando sabe ele quanto passa. tempo que você está esperando. Então, eu estou super determinada, de verdade, a incorporar, assim, porque esse primeiro ou último trecho da viagem, nossa, e tem muitos casos que o skate é perfeito para isso. Eu acho que é um brasileiro que lançou uma mochila que ela se transforma num skate. Acredito que é uma mochilinha assim, aí, na hora que você tira, você desdobra. Já desdobra e já ela fica aqui na frente um pedacinho
pra você aqui, com esse pé você rema. Aí que termina, você desdobra, põe nas costas e vai embora. Gente, estouramos tempo. Eu queria ter muito mais tempo aqui pra poder falar de tudo isso. Olha aí, pessoal do skate aí. Não fica bravo comigo não, mas é que a... Não, mas é o seguinte, o que eu queria é mostrar a a cara do mestranda estava Marquinhos, aqui, a doutorada estava aqui. falar da Tribunal, que é tribunal.org.br. Tribunal, a gente já falava de todas as tribos em 94 já. Então, dá uma olhada lá que tem coisa pra caramba. Não só de acho skate, que tem uma entrevista que eu mas fiz com a Soninha. um monte de coisa. Na casa dela, foi uma revista que eu fazia. A top de primeira, futebol e samba, eu fui até a casa dela. Eu tenho, sabia, as revistas? Tá lá, guardadinho. Hoje eu ia vir com a camisa do Palmeiras, mas não vim com a de vocês. Aí, tá, Skate, este carrinho não polui. Eu vim com a do Palmeiras em homenagem à nossa querida Soninha aqui. Se bem que aqui eu tenho em casa, a capa é do Santos, viu? Parece sacanagem, bem hoje. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu acho que a gente podia... Sei lá, esse assunto é muito extenso, tem muita coisa para se falar, mas a gente deixou aqui o nosso protesto com como as coisas estão sendo feitas, tanto para bicicleta quanto para skate, aliás, para skate feito bem menos, né? Mas levantamos o debate. Agora, eu quero que vocês continuem aí do outro lado também, né? Vamos debatendo e vamos participar dessas reuniões com o secretário Gilmar Tato e vamos fazer valer aí os nossos direitos, certo? Semana que vem tem mais talk show pra vocês. Beijos!